A gente vai vai precisar ficar. disso aí. A partir de agora, Aí, apertei o botão aqui, a partir de agora está gravando, tá? Então aí quem não beleza, participou da aula depois pode ter o acesso total aí, tá? beleza. Importante. Então Podemos tá. começar então. Podemos começar já sem mais delongas, porque a gente já está meio atrasado aqui, mas vamos lá. A última aula a gente tratou aí de alguns princípios básicos aí do direito ambiental, né? Que muitos de vocês talvez até já conheçam, mas é importante para todo mundo ficar na mesma página, né? E hoje, assim, para quem trabalha em órgão ambiental, para quem trabalha com fiscalização, licenciamento, esse tema é importantíssimo, cara. Eu vou falar para vocês, né? O Marcos e o Mário têm uma experiência, um domínio bom aí, não sei os demais, mas mesmo para quem conhece muito, sempre surge uma dúvida, né, sobre quem é competente para fazer o quê. E não só vocês precisam entender, mas às vezes vocês precisam até explicar, né? Porque aparece o requerente aí querendo licenciar uma, sei lá, uma indústria de grande porte, e aí eles querem licenciar no município, e aí até vocês explicarem para ele que o município não tem competência, às vezes dá trabalho, né? Então é importante vocês entenderem isso aí. Só um minutinho. Espera só Espera aí, Yasmin, falo contigo já. Deixa eu só tirar o rapidinho aqui, gente. Às vezes às vezes eu também me atrapalho aqui. Vocês estão me vendo ou só me ouvindo? Os dois. Tá. Pronto. Então, é, tudo, toda essa questão de competência, né, no, no- na área de meio ambiente, ela começa na Constituição. Aliás, a maior parte dos temas, né, do direito, a gente costuma, né, comentar isso. Não tem nada que você possa estudar do ponto de vista de direito se você não for primeiro no que a Constituição diz, porque a Constituição é a mãe de tudo, né? E não tem e muitas vezes existem dúvidas e quem tira sempre as dúvidas é a própria Constituição. Quando você está numa como é que se diz, num dilema, né? Eu estou aqui tentando tirar um negocinho do chat aqui da minha frente. Pronto. E o que a Constituição diz sobre a competência, né? Basicamente, você tem tratamento diferente por diferentes temas, né? Então, por exemplo, para sair um pouco da área de meio ambiente, para fazer uma lei que defina pena de cadeia para um determinado crime, ou qualquer lei que esteja associada à questão criminal, né, a nossa Constituição prevê que só a União pode legislar em termos, né, de direito criminal. Outros países têm regras diferentes, né? Vocês devem saber, por exemplo, que lá nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte e outros estados que não têm. Por quê? Porque lá, diferente daqui, a Constituição deles dá mais autonomia para os estados. Então, lá, você pode ter uma lei criminal diferente em cada estado. Tá? Então, só para dar um exemplo, né, de como que essa coisa ela precisa estar definida em Constituição, porque a Constituição ela abrange todos, né, os entes. Uma lei estadual, por exemplo, ela não pode, vamos dizer assim, definir uma regra para o estado do lado e, ao mesmo tempo, não pode definir uma regra para a União. Então, para definir quem é competente para fazer o quê,
dentre todos os entes federativos, né, que a gente tem aqui no Brasil, você tem União, estados e municípios. Alguns países têm só União e estados, né? Aqui mesmo no Brasil, antes da Constituição de 88, o município nem era considerado um ente federativo com autonomia, né? Era diferente. Isso é de 88 para cá. Então é preciso que existam regras sobre quem faz o quê, né? E na área do meio ambiente não é diferente, tá? O artigo 23 da Constituição, que é o que define, né, as competências, né, chamadas competência comum, e aqui a gente não está falando da competência para legislar, esse está no artigo 24, ele diz o seguinte, né, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí tem uma série de coisas lá, mas o que interessa para nós é o inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, qualquer questão de meio ambiente, alguém cortou uma árvore em algum lugar, ou alguém precisa de uma licença para exercer uma atividade, ela, em princípio, ela é competência comum. Ou competência comum significa o quê? Todos podem e devem fazer, né, essas obrigações. Só que, assim, se a gente for pensar nisso, lá em 88, com base no que dizia o artigo 23, vira uma bagunça, né? Por quê? Porque vamos supor que eu seja um empresário que quero montar uma fábrica de cerveja. Aí eu penso assim, bom, eu preciso tirar uma licença, né? Aonde que eu vou? Se eu for pegar o artigo 23 da Constituição, se eu tivesse lá em 1989, por exemplo, e só tinha essa norma definindo o que é competência, em tese eu poderia escolher se eu ia no município, se eu ia no estado ou se eu ia no IBAMA, tá? A mesma coisa para fiscalização. Se eu estiver em casa e estou vendo o vizinho meu cortar uma árvore e eu penso assim, poxa, eu tenho que ligar para alguém para fazer alguma coisa. Para quem que eu ligo, né? Então, essa competência comum, ela diz que qualquer um dos três tem essa atribuição de fiscalizar, de impedir a continuidade de um dano ambiental, né? Então, vocês podem imaginar que isso deve ter gerado muita confusão naquelas questões que a gente chama de conflito de competência durante um tempo. Por isso que no mesmo artigo, né, o Constituinte, ele colocou lá um parágrafo único, olha, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, o legislador constituinte, ele sabia, né, que só isso que estava escrito aqui na questão da competência comum não ia resolver o problema, né? E ele já deixou no seu parágrafo único aqui esse, vamos dizer assim, dever de casa para o legislador ordinário, né? O legislador ordinário são os deputados, os senadores, né? A Constituição, né, como vocês sabem, ela é feita a partir é como se fosse um grande grupo de trabalho com os deputados e senadores que muitas vezes são eleitos só para aquilo ali, tá? Então, naquele momento, né, acharam por bem deixar aqui uma abertura para que assim que a Constituição tivesse promulgada, o legislador federal lá pudesse entrar e começar a preencher, vamos dizer assim, essas lacunas, né? E o que eles fazem através de leis complementares. Uma lei complementar é uma lei que complementa algum artigo da Constituição, tá? Só que o que acontece? Esse dever de casa ele demorou um tempinho para ser feito, né? A lei complementar que veio para fixar essas normas para a cooperação foi justamente a lei complementar que vocês conhecem aí, que é a lei complementar que número 140. 140, exatamente. E adivinhem vocês quanto tempo levou para esses caras fazerem essa lei complementar 140? A Constituição é de 88. Demorou Demorou um bocado. 4 anos Demorou um aí, bocado. né? 3 anos. É. Não, tem menos? Vocês,
A lei, Não, a, a lei complementar atualmente, 140 é de 2012, 2011. Então 11, foram mais 20 23 anos, anos, 23 23 anos. anos, imagina só, 23 anos de lacuna, né, de carência, de necessidade de uma lei complementar, justamente para deixar mais claro o que cada um tem que fazer, né? E, enfim, justamente aí a Lei Complementar 140 e seu artigo 1º, né, para comprovar o que eu estou falando, essa lei complementar fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição, etc, etc. Né? E quando ele fala que ações administrativas, né, para a gente deixar bem claro, são aquelas ações de execução, né? Distinguindo do que? Das ações legislativas, tá? Então, a Lei Complementar 140, ela fala sobre essa competência, mas não tem nada a ver com a questão de competência para legislar, né? Isso aí é uma outra regra. A gente não vai ver isso aqui no âmbito dessa aula, para não complicar mais ainda. Mas para vocês entenderem, as ações administrativas são as ações que os órgãos ambientais realizam, tá? Sejam eles estaduais, federais ou municipais, que são justamente as ações de fiscalização, as ações de monitoramento, controle ambiental de modo geral, tá? Então, a lei complementar, ela logo no seu artigo 1º, ela já faz uma referência à origem, né, desse trabalho aqui. E aí, vamos lá, vamos começar pelo local, né? Os danos, os impactos ambientais, eles começam sempre num lugar só, e eu costumo dizer sempre, não tem dano ambiental, não tem impacto ambiental que não esteja em algum município, né? Vai sempre estar no município, sempre começa no município. Dependendo do tipo de dano, de impacto, ele pode até se espalhar e abranger o estado, ou a União, ou até o planeta como um todo, né? Na aula passada, a gente trouxe o exemplo daquele navio grego, né, que saiu espalhando, vazando óleo aí pela costa brasileira e atingiu vários estados, né? Então, enfim, dependendo da atividade, esse impacto ele pode ser local ou ele pode ser regional, né, abrangendo mais de um município, ou ele pode até envolver mais de um estado, né? Então, começando vamos dizer assim, pelo impacto local, a Lei Complementar 140, ela diz o seguinte, né, sobre a competência municipal, né, o que é âmbito local. A competência do município para as atividades, né, de licenciamento e fiscalização, elas estão relacionadas com aquelas que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, né? Mas, assim, se a gente parar aqui na vírgula, continua vamos dizer assim, uma indefinição, né? Porque o que é impacto ambiental de âmbito local? Né? É uma coisa assim bem difícil de definir, né? Local é o quê? Né? A pessoa que foi lá e pisou na grama, né? Um posto de gasolina, por exemplo, ele causa impacto local. Depende, né? Depende de onde que ele está localizado, enfim. Então, houve durante muito tempo uma dificuldade de se normatizar uma definição para impacto ambiental de âmbito local. E aí, por conta disso, o que o legislador complementar resolveu fazer? Em vez da legislação federal definir o que é impacto ambiental de âmbito local, eles entenderam, né, do meu modo de ver, de forma assim inteligente, que considerando as diferenças, né, entre os nossos estados, né, o Brasil é um país de dimensões, vamos dizer assim, continentais, né? O que acontece na Amazônia é totalmente diferente do que acontece aqui, por exemplo, na região Sudeste ou no Nordeste, enfim. Então, o legislador
né, da Lei Complementar 140, ele resolveu que quem vai definir o que é impacto de âmbito local vão ser os próprios conselhos estaduais de meio ambiente, tá? Ou seja, cada estado vai ter uma definição diferente do que é impacto ambiental de âmbito local. E como a Lei Complementar 140 diz que o município é responsável pelo licenciamento ambiental e fiscalização das atividades de impacto de âmbito local, no final das contas, o que os municípios têm competência para licenciar é definido por quem? Pelo INEA? Pelo IBAMA? O que vocês acham? Aqui no estado do Rio, quem define o que os municípios têm competência para licenciar? De acordo De acordo com o quadro técnico isso. da prefeitura. Não, tudo bem, mas quem é que estabelece essa regra? O INEA. É a lei complementar. Pois é, aí é que começam as confusões que eu vou falar para vocês, até mesmo alguns advogados aí, promotores, fazem confusão. Olha o que está escrito aqui nesse texto aí na tela. A definição de impacto ambiental de âmbito local, quem define são os conselhos estaduais de meio ambiente. O INEA não é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, assim, a intenção do legislador é que essas definições fossem tomadas por vamos dizer assim, por uma entidade colegiada, né? E o conselho é um colegiado. Você no Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONEMA, né, aqui no Rio, você tem participação da sociedade civil, você tem participação do governo. Algum de vocês já participou de alguma reunião do CONEMA, não? Não. Então, se você for numa reunião do CONEMA, eu nem sei se tem tido ou não, porque de um tempo para cá eu não tenho visto, né? E assim, a OAB faz parte do CONEMA e realmente tem muito tempo que eu não recebo nenhum informativo, nenhum convite para essas reuniões. Mas o CONEMA é um órgão colegiado, assim como esses conselhos municipais que vocês devem ter aí de meio ambiente, né? O Conselho Estadual de Meio Ambiente é que define o que é impacto ambiental de âmbito local. Óbvio que, como esses conselhos, eles não são 100% técnicos, né? Embora o CONEMA tenha câmara técnica, o CONAMA também tem câmara técnica, na prática, como é que funciona? E por isso a confusão, né? Eles se pautam pela avaliação técnica do INEA, mas por uma opção deles, tá? Isso é perfeitamente mudável, se eles quiserem. Se um dia o CONEMA se reunir, fizer uma votação lá e apresentar uma proposta, olha, agora a gente não quer mais seguir a visão do INEA sobre o que é impacto ambiental de âmbito local, a gente prefere, vamos dizer assim, seguir o CONAMA, ou a gente prefere seguir o IBAMA, seja lá qualquer coisa, ou a gente prefere fazer nós mesmos aqui, contratar uns técnicos e decidir isso dentro de uma câmara técnica. Isso é perfeitamente possível, tá? É porque não é normalmente a prática utilizada. Na prática, a maioria dos estados trabalham dessa forma, né? Quer dizer, o órgão ambiental estadual estuda, apresenta lá uma proposta e o CONEMA aprova, né? E aqui a gente está falando, no nosso caso aqui, especificamente da CONEMA 95, né? Que há um tempo atrás veio para substituir as resoluções antigas, né? Que acho que era 52, né? O pessoal mais velho aí, nós aqui que somos dinossauros do meio ambiente, né? O Mário, o Marcos, enfim, Amsterdã também está aí há muito tempo. A gente deve lembrar daquelas resoluções 52 do INEA e tal, mas isso mudou, né? Com a Lei Complementar 140, o CONEMA passou a ter essa atribuição. E, de certa forma,
né? Isso é natural, né? Sem querer reinventar a roda, muitas das coisas que tinham sido estabelecidas antes pelo próprio INEA continuam valendo, tá? Mas deixando bem claro, só valem porque o CONEMA se reuniu e aprovou, né? A resolução CONEMA 95, ela foi proposta, né, pelo INEA, os técnicos do INEA sentaram, a Procuradoria do INEA, mas teve uma reunião para aprovar isso. Eu, inclusive, participei de uma e vou falar que eu questionei muita coisa, mas, enfim, como sempre, as pessoas pensam um pouquinho diferente e aí acabam não acatando algumas das ideias. Mas, então, para a gente passar adiante aqui, o, a definição de impacto de âmbito local ela é feita pelo Conselho de Meio Ambiente. Aí eu coloquei até aqui o que era na resolução antiga, eu falei 52, mas era 42, tá? Diferente da CONEMA 95, né, eu acho interessante fazer essa comparação, né? A CONEMA 42, ela dizia o seguinte, olha, impacto ambiental de âmbito local é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades, aí tem a definição de impacto ambiental dentro dos limites do município, né? Só que isso é aquele negócio, continua sendo subjetivo, tá? Se a gente for analisar por essa ótica, vocês aí que têm experiência com licenciamento, eu perguntaria o seguinte: um posto de gasolina, né? Imaginem vocês um posto de gasolina aí em Piraí, na margem de um curso d'água aí enfim, que perpassa mais do que um município, né? E que ele esteja bem perto da fronteira. Se tiver um vazamentozinho qualquer, ou qualquer situação aí que possa afetar, né, vamos dizer assim, causar uma contaminação desse corpo d'água, certamente o impacto não vai ficar restrito aos limites do município. Concordam comigo? Concordamos. Concordo. Então, assim, por essa definição, em tese, um posto de gasolina na beira do rio deveria ser licenciado pelo Estado e talvez um posto de gasolina bem no meio do município, longe das fronteiras, né, que não esteja na beira do rio, talvez esse devesse ser licenciado pelo município, né? Mas assim, nunca foi essa a forma de definir impacto de âmbito local, porque para isso o que acontece? Quando o requerente ele precisa dar entrada num pedido de licença, ele já tem que saber em qual órgão que ele vai. Então o requerente, ele não tem como fazer essa avaliação do impacto antes sequer de escolher o órgão ambiental. Ele primeiro bate no órgão ambiental, né? Então, assim, essa definição, ela deixava muita insegurança jurídica, deixava muita lacuna, né? E aí, por isso, que a resolução CONEMA 95, ao contrário do que era na CONEMA 42, ela criou aquela tipologia, né? Que vocês já devem, né, conhecer, né? Que está, na verdade, é o anexo 1 do CELCA, né, da lei do decreto 46.890, que tem uma lista de atividades, né, que são consideradas de impacto local, independente, né, da situação, da localização, né, e isso foi convencionado, isso foi apresentado pelos técnicos do INEA numa reunião do CONEMA e o pessoal lá concordou ou não concordou. Ah, com isso concordo, com isso não concordo, né? Até chegar a NOP 46, que eventualmente veio e respaldou, vamos dizer assim, esse anexo 1 do decreto estadual 46.890. Tá? Que primeiro foi a resolução CONEMA 92, né? Vocês lembram disso? Aí depois, como isso estava ainda criando muita dificuldade, né? Eles fizeram aquela NOP 46, né? Norma técnica. O Mário e o Marcos estiveram em reuniões, né, de apresentação dessa NOP, eu acho que a gente praticamente se conheceu lá, não foi? Isso. Uma reunião dessa, se não me engano, acho que foi lá naquele Yacht Club do Rio de Janeiro, sei lá, mas enfim.
Aí eles se deram conta, né, que precisava amarrar, né, a NOP na resolução, e aí veio a CONEMA 95, tá? Então, ficando claro o que é a competência dos municípios, né, a gente avança um pouquinho aqui na CONEMA para entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Porque não é para licenciamento é até mais ou menos simples, mas a fiscalização ela tem uns senões aqui, tem umas regrinhas, né? Que a gente precisa aplicar. Então, vamos lá. Estamos olhando a resolução CONEMA 92. O ente municipal não será considerado originariamente competente para promover o licenciamento e demais instrumentos de controle ambiental de empreendimentos ou atividades, né? Então, aqui está falando de licenciamento e fiscalização. Aí tem localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais municípios. Aí veja bem que ele mudou, né, aquele conceito do impacto que abrangesse mais de um município, que é o que estava previsto lá atrás, até na CONAMA 237, mudou para essa definição de localizado. Tá? Então, o que vale não é o impacto da atividade, o que vale é o local da atividade. Então, se você tiver, voltando naquele exemplo do posto de gasolina, se o posto de gasolina tiver metade dele em Piraí e a outra metade em Barra Mansa, que eu acho que é o município vizinho aí, não é isso? Isso. Volta Redonda. Isso. Volta Redonda, enfim. Só nesse caso é que você vai se encaixar nessa exceção aí, e mesmo sendo o posto de gasolina uma tipologia, né, que está prevista lá pela resolução CONEMA e pela NOP como sendo de impacto local, numa situação dessa aí ele não é mais competência municipal, aí passa para competência estadual, tá? A mesma coisa com relação às unidades de conservação. Então, se você tiver uma atividade considerada de impacto local no interior de uma unidade de conservação do estado, por exemplo, né, aí deixa de ser competência do município e passa a ser do órgão gestor daquela unidade de conservação, que pode ser o estado ou a União, tá? Com a exceção de APA, né? Isso também é importante. Nada é muito simples, né, gente? Tudo tem uma, tudo tem uma exceção, né? Então, o cidadão foi aí no município de Piraí, na secretaria de vocês, e pediu para uma licença para, vamos dizer assim, um restaurante, uma indústria pequena de confecção, enfim, qualquer coisa que seja licenciável, né, e considerada de impacto local, só que dentro de uma APA. Tem APA aí em Piraí? Tem o quê? Não. Não tem nenhuma APA. E nem Tem nenhuma APA. A APA Guandu, ela pega uma parte do município. Pega uma parte do município. Então, beleza. A APA Guandu é estadual, né? Municipal. Então, vamos supor que o cidadão foi lá e quis pedir uma licença para uma pequena confecção de 5 funcionários, um galpãozinho pequeno e tal, dentro dessa APA Guandu, né? Quem vai licenciar? Vai ser o município ou vai ser o INEA? Vai ser o município. Vai ser o município. Por quê? Porque tem essa exceção, né, às APAs. Se essa unidade de conservação, em vez de ser uma APA, fosse uma Rebio, por exemplo, ou um monumento natural, ou qualquer outra que não fosse APA, aí já não seria o município, mesmo sendo uma atividade considerada de impacto local, tá? E isso vale para qualquer APA. Se for uma APA, por exemplo, federal, lá em Petrópolis, por exemplo, onde eu tenho, né, uma atuação lá como consultor, isso é um problemaço. Por quê? Em Petrópolis, não sei se vocês devem conhecer, existe uma APA que chama APA Petrópolis, né? E ela é uma APA federal, ou seja, a gestão é do ICMBio. Só que essa APA pega quase 80% do município. Então, se você tiver, por exemplo, no centro histórico de Petrópolis, na Rua do Imperador,
né, tomando um chopp ali na Casa Dungeon, não sei se vocês conhecem, você está dentro de uma APA, você está dentro de uma unidade de conservação federal, né, ou majórica, né, enfim. E o que isso implica, né? Se não houvesse esse exceto, ninguém ia licenciar nada em Petrópolis a não ser em nível federal, né? Ou pelo IBAMA ou pelo ICMBio. E justamente para evitar isso é que fizeram essa exceção às APAs, né? Até porque é um tipo de unidade de conservação menos restritiva. Acho que na nossa programação aí dessa capacitação a gente vai falar um pouquinho de unidade de conservação também, mas então a APA ficou excluída disso aí, tá? Outras exceções aqui para essa competência municipal, né? Aqueles empreendimentos sujeitos à elaboração de estudo de impacto ambiental, porque são considerados aqueles atividades de significativo impacto ambiental, mas esse não ia ser, isso de qualquer jeito não seria impacto local, então meio que redundante, mas tudo bem, é o que está na norma aí. E aqui, esse quarto item aí é uma invenção aqui, é uma peculiaridade do Estado do Rio, né? Nem todos os estados adotaram esse critério, que é esse aqui, ó, localizados no mesmo complexo ou unidade e diretamente ligados ao essencial desenvolvimento de empreendimento ou atividades listados abaixo são sujeitos à elaboração de EIA-RIMA, o relatório ambiental simplificado, cuja competência para licenciamento compete a outro ente federativo. Para simplificar, vou dar um exemplo. Comperj, né, que não vingou, mas no Comperj você tem uma série de atividades que são, vamos dizer assim, diretamente ligadas à atividade do Comperj, e que estão lá só para aquilo. Então você pode ter muitas vezes sei lá, uma oficina mecânica, por exemplo, que esteja lá dentro do Comperj para consertar turbina, não sei de quê, ou para consertar a hélice, não sei do que lá. De acordo com a resolução CONEMA atual, né, isso não era assim antes de 2021, essas atividades, né, a oficina mecânica, ainda que ela seja listada, né, na lista de atividades de impacto local, se ela tiver diretamente ligada ao Comperj, quem vai licenciar vai ser quem licenciou o Comperj, no caso, o INEA. Tá? Isso pode acontecer na atividade portuária, né? Um porto. Pode falar, acho que tem alguém querendo tirar uma dúvida aí? Eu não estou escutando, mas se você coloca a sua dúvida no chat lá, que aí fica mais fácil. Ou não tem ninguém com dúvida? Até agora, tranquilo. Tá. Então eu achei que. Oi. Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Nós tivemos alguns licenciamentos aqui, falando na Catânia, por exemplo, né? Onde o licenciamento era do INEA e tinha uma supressão de vegetação. O cara tem uma fazenda aqui de macadâmia, né? Ele produz noz macadâmia. E o INEA, o licenciamento seria do INEA, o Marquinhos, né? Não. Ele não mandou para cá. Não, licenciar uma fotovoltaica. Ele foi licenciar uma fotovoltaica lá dentro e tinha que fazer uma supressão de vegetação. A fotovoltaica dele tem o tamanho, né? Isso, né? Não é aqui mesmo, vai entrar lá, dentro lá. Então, retiro aqui o meu pedido, porque estava lembrando no começo aqui, mas o Marco já esclareceu aqui que depois foi só uma confusão do empreendedor que deu entrada no lugar errado. Mas na época nós tivemos, ele deu entrada para licenciar lá, o INEA mandou fazer o corte de árvore aqui, né? De área exótica, né? Entendi. Isso é uma outra regra que a gente vai ver, né? Tem regras específicas para autorização de supressão, né? E pode acontecer, sim, de você tirar a licença num órgão da atividade e talvez precisar de uma autorização de supressão no outro. Geralmente é o contrário, né? Geralmente você licencia uma atividade de impacto local no município, mas por alguma questão relacionada, às vezes, principalmente com a lei da Mata Atlântica,
você vai ter que pedir autorização de supressão, que pode ser ou no Estado ou até mesmo no IBAMA, tá? Mas Nesse a gente caso vai ver. nesse caso foi no município que era exótica a plantação dele, aí por isso que o INEA pediu para ele Isso. solicitar aqui no município. Assim, na prática, o INEA poderia ter licenciado a autorização das exóticas, tá? Não, foi o Porque, que eu fiz. Eu peguei e fiz uma ofício dizendo, pô, é, para ele licenciar lá mesmo. Já que ele tinha o é, licenciamento lá, e era exótico, ele licenciava lá. pois é, Aí né? ele Enfim, virou pro lado. pois é. Não faz muito sentido, mas assim, também não está errado. Mas o lógico, né, o bom senso indica isso. Se eu vou, né, vamos imaginar aqui um caso bem exagerado, né? Eu sou o IBAMA, vou licenciar uma usina nuclear, né? Aí, uma das coisas que faz parte da instalação ali vai ser construir, vamos dizer assim, a casinha do vigia na portaria ali. Aí tem uma árvorezinha lá que nem que é exótica. Pô, se eu estou licenciando, se eu tenho competência para licenciar a usina nuclear, eu não vou ter competência para avaliar se o cara pode ou não pode cortar aquela árvore. Isso Não aí. faz muito sentido, né? Mas, enfim. É, Aí vem, né? Assim, vocês entenderam aí a regra geral, as exceções, né? Mas agora vem assim, tá, então beleza. Todos os municípios, a partir do que a gente viu aqui, o artigo 23 da Constituição, a Lei Complementar 140 e a resolução CONEMA, aqui do Estado do Rio. Todos os municípios estão aptos para licenciar essas atividades? O que vocês acham? Até agora, com base no que a gente viu até agora, tá? Não, nem todos os municípios estão lá, porque não tem equipe técnica. Ah, tá. Mas assim, mas Por até exemplo, agora, no que a gente viu aqui na legislação, não tinha nada disso prevendo a necessidade de equipe técnica, né? Então aí a gente continua aqui, mas a gente volta lá para a Lei Complementar 140, porque é aquilo que eu falo, assim, a hierarquia aqui é Constituição, Lei Complementar e as normas dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, tá? Samsung SMA 127 levantou a mão. Se eu tirar dúvida, pode falar, ou escreve no chat. Quem é Samsung SM aí? Se identifica aí pra gente. Sou eu, Oi? Amsterdã? Ô, Amsterdã. Amsterdã. Então, cara, Amsterdã, fala aí. comple- complementando aí o que o Mário disse, cara, exatamente, eu concordo com ele. Se você pegar todos os municípios hoje do estado do Rio, se hoje 15% tiver competência de fazer todos os trâmites 100%, é muito. Falta equipe técnica, falta logística, falta equipamento, falta atualização. Até as equipes que têm não estão atualizadas segundo o órgão ambiental principal, o INEA. Então é complicado, cara. Fica muito complicado para as prefeituras seguir à risca o que compete às necessidades. Entendeu? Então eu creio Sim. que se tiver 15% aí, é muito. É bem razoável o seu questionamento, mas eu vou fazer uma pergunta para você, Amsterdã. Você acha que o INEA, por exemplo, ele está 100% capacitado em termos de técnico, em termos de quantidade de gente, para licenciar as atividades competentes ao Estado? Não. Eles não têm. Olha só, se as próprias prefeituras, que são os órgãos locais, ela está deficiente, imagina um órgão que é competente por todo um estado. Eles não têm Pois é. como gerir nem a Baixada, irmão, que dirá o interior e o restante dos municípios. É complicado Então, demais. é complicado. Então, continuando o nosso raciocínio, que foi bom você ter levantado aí, quem é que deve bater o martelo e dizer qual município está capacitado ou não? O próprio Ele município. próprio. O próprio município. Tem que ser, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito.
Até um tempo atrás, né? Mas assim, cabe a gente recapitular, porque vocês que são mais antigos aí devem pensar assim, pô, mas antigamente eu me lembro que o INEA perguntava quantos técnicos a gente tinha, ainda pergunta, né? Quantos técnicos a gente tinha, e aí, dependendo do tamanho do município, tinha que ter dois geólogos, e dependendo das atividades, tinha que ter um engenheiro químico, não sei o que, era uma regra assim, maluca, maluca no bom sentido, não quero dizer que ela era mal feita, né? Mas assim, era um nível de detalhe para se chegar à conclusão sobre qual o número e a qualificação, né, dos servidores de um município para poder considerar aquele órgão capacitado, que assim, no fundo, cara, você não consegue, né? É difícil você estabelecer quantos engenheiros florestais, por exemplo, Piraí deveria ter, né? E, por exemplo, São João de Meriti, que não sobrou mais nenhuma árvore lá naquela cidade, coitados. Será que talvez lá não precise ter engenheiro florestal? Então, assim, é muito relativo, né? Depende de muitas circunstâncias você definir qual qual é a fórmula, né? Como é que você define que um órgão ambiental está capacitado? Daqui a pouco eu passo de novo para você, Amsterdã, só para eu concluir aqui. Então, o que a lei complementar fez, né? Ela deixou o negócio assim genérico. Você considera-se órgão ambiental capacitado para os efeitos do disposto do caput aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, que inclusive eu achei interessante isso aqui, e alguns municípios e alguns estados aí têm esse tipo de consórcio, né? Devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Esse número compatível é relativo, né? O Amsterdã, na opinião dele, o INEA não tem técnicos em número compatível para atender a demanda. E muita gente vai concordar com ele. É uma avaliação bem razoável. Só que, e aí, quem é que diz exatamente? São 30, são 40, são 120, né? Isso depende de muitas coisas, depende inclusive da forma como você faz a gestão dos seus servidores. Só para dar um exemplo, Amsterdã, e aí depois eu vou deixar você falar, mas assim, isso é um debate interessante. O INEA, né, até a última vez que eu fiz essa pesquisa, ele tinha 70% do seu corpo técnico, ou até mais, talvez 80% do seu corpo técnico, eram 200 e tantos, era mais ou menos isso, 240 analistas trabalhando para o licenciamento ambiental, e tinha 20 fiscais, tá? Então, assim, do ponto de vista da fiscalização, certamente, né, o do licenciamento você pode até questionar se 240 é suficiente ou não. Mas do ponto de vista da fiscalização, certamente 40, ou sei lá quantos fiscais tinham, 30 fiscais, a maioria ficava, nem ia a campo, né? É um número pequeno para atender a demanda de fiscalização. E aí, o que seria o razoável? Aí você pode dizer assim, tem pouca gente na fiscalização. Na fiscalização? Não, eu acho que tem muita gente no órgão e muitos que estão fazendo outras coisas. Tem muita gente fazendo administrativo, tem muita gente fazendo monitoramento da qualidade da água, isso e aquilo. Então, assim, muitas vezes você pode ter um órgão que tem gente suficiente, só elas não estão sendo usadas de acordo com a demanda. Mas, enfim, se a gente for ficar nesse tema aí, a gente não. É infindável, né? Mas pode falar, Amsterdã, você levantou a mão aí. Então, o que acontece? É exatamente isso. São muitos técnicos fora da área de atuação. Muita gente lá já está arcaico, que nem a gente mesmo, muita gente antiga, pouca gente de concurso novo da área, e a gente também muita burocracia. Acho que tem muita coisa entravada que teria que ser revista e desengessada, porque hoje eu não tenho muita atuação direta com o INEA, mas há 5, 6 anos atrás, como eu era representante do Sindicato de Areia do Estado do Rio de Janeiro por 10 anos, eu tinha uma ação mais direta com o INEA. Rapaz,
os caras me exigiam, na época, para licenciamento, para renovação, um engenheiro de mina, cara. No estado do Rio, eu tinha 2 engenheiros de Minas na época. Aí É. vai o tal do consórcio, para a gente conseguir cumprir as exigências deles. E sendo que lá a nossa atividade não tinha cava subterrânea, era cava submersa. Você só abria, dava água e retirava areia. Mas na competência deles, ele queria um engenheiro responsável de cava, de mina. Então é complicado, cara. Acho que muita coisa tem que ser revista para ser desengessado. E o ponto de vista que eu tenho é capacitação das equipes, das prefeituras locais, para poder isso desembaraçar, meu amigo. Senão não vai desembaraçar nunca. O estado do Rio é enorme, são muitas demandas, eles não vão conseguir gerir isso nunca 100%, entendeu? Esse é meu ponto de vista e a minha opinião. Obrigado. Ô, Marcos, Boa. Oi. uma questão de curiosidade. Nesse artigo 5º aí, ele fala que possui técnicos próprios ou em consórcio. Você conhece algum consórcio municipal de técnicos aí? Algum município implantou isso aí? Alguns municípios? Esse consórcio? No estado do Rio, não, mas eu sei que no Rio Grande do Sul tem, e em Minas Gerais também eu acho que tem alguns municípios em consórcio. Como é que eles funcionam? Vamos supor aí, Piraí e Barra Mansa, né? Você falou aí o outro município vizinho, Volta Barra Redonda. Mansa, Rio Claro, Barra Piraí, retorno aqui Rio mesmo. Claro, vamos supor dois municípios, né, de tamanho menor. Você aí tem um engenheiro florestal, mas não tem um engenheiro químico. Aí, Rio Claro tem um engenheiro químico, não tem um florestal. Vocês fazem um consórcio e, lógico, vocês vão colocar regras aí nesse consórcio e você vai dar uma licença para uma atividade que dependa de um engenheiro químico, e quem vai fazer o parecer, né, para essa licença vai ser o engenheiro químico do município do lado. É simples assim. A licença continua sendo do município de Piraí, mas você, a partir do consórcio, com as regras ali definidas, que regras essas que podem até envolver o compartilhamento da taxa de licença, né, porque tem consórcio que faz isso. O cara vai fazer uma indústria de cerveja, você aí em Piraí não tem nenhum engenheiro químico, você vai analisar todos os aspectos relacionados com engenharia, com florestal, biologia, mas você vai precisar de alguém da área de engenharia química para te dar um respaldo naquele licenciamento. Aí você vai fazer um parecer teu, vai juntar com o parecer do engenheiro químico de lá, e aí, para ficar justo, né, uma parte da taxa de licença você vai passar para o município de Rio Claro, ou o outro qualquer que faça parte do consórcio. Enfim, essas regras são definidas pelo consórcio, tá? Mas ele funciona assim. Aí você não precisa necessariamente ter, porque dependendo do tamanho do município, vamos supor, se você tivesse aí um especialista em cada área do conhecimento, um geólogo, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, um florestal, um biólogo, um meteorologista e tal, você certamente ia ter um monte de gente como é que se diz assim, sem ter o que fazer em determinado momento, né? E se você tivesse que obrigar o município do lado a ter o mesmo número de analistas, o município do lado ia ter certamente um monte de gente sem ter o que fazer. Entendi. Como é que fala? Tem uma palavra que eu esqueci, né? Putz, quando a pessoa está sem fazer nada, ela está com Ocioso. ocioso, é isso aí. Você obrigar o município a ter uma mão de obra ociosa sem necessidade. Então, muitas vezes, o consórcio ele é uma maneira de você otimizar os recursos, né, humanos, e sem prejudicar o meio ambiente e também sem onerar demais o município. E aí, até porque às vezes você nem tem. Se você for procurar um engenheiro de mina em Rio Claro, eu não sei se tem alguém lá que tem essa formação. De repente não tem, mas e aí? Entendeu? É por isso que foi a Lei Complementar 140 deixou
essa brecha. E considera-se o órgão ambiental capacitado para os efeitos dispostos aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio. E outra dúvida que o pessoal tem, né? Quando fala o técnico próprio, tem gente que diz assim, ah, mas a Lei Complementar 140 diz que o cara tem que ser servidor de carreira. Não está escrito isso aí. Está escrito técnico próprio. Então, se o prefeito quiser colocar num cargo de comissão um engenheiro de Minas, ele vai ser um técnico próprio daquela prefeitura, tá? Não precisa ser necessariamente concursado. Enfim, devidamente habilitados e número compatível. Beleza? Beleza. Mas, agora a gente descendo aqui a hierarquia das leis, né? A gente vai ver também que a inexistência de órgão ambiental capacitado enseja o quê? A competência supletiva do Estado para a promoção do controle ambiental. Porque aí, o que vai acontecer? O órgão municipal que não se sentir capacitado, né? E agora essa regra, vocês veem aí que o INEA pergunta, né? Na verdade, o INEA, a regra, né, do CONEMA, apesar de que o INEA às vezes até interpreta errado, é de que todos os municípios estão, vamos dizer assim, em princípio, habilitados para fazer o licenciamento das atividades de impacto local. Aqueles que não se sentem habilitados é que tem que comunicar ao INEA. Por quê? Porque se ele não estiver se sentindo capacitado, o INEA é obrigado a assumir a competência, e aí é aquilo que a gente chama de competência supletiva, para fazer o controle ambiental naquele município. E deixando claro também, porque isso é dúvida das pessoas, né? Ah, o município de Rio Claro tem a Secretaria de Meio Ambiente, mas ela é ruim, é fraca, não atende. O Estado pode chegar lá e simplesmente exercer fiscalização lá? Não pode. Precisa o município reconhecer, olha, Inéia, eu reconheço que eu não estou capacitado, eu não tenho técnicos habilitados ou eu não tenho gente suficiente, então eu não vou fazer licenciamento. Tá bom, aí o Estado é obrigado a fazer. Tá? Então, assim, o que mudou né, da CONEMA para cá, da CONEMA 92, em 2021, é que não é mais o INEA que diz quem é que tem que estar capacitado, quem é que está capacitado ou não para fazer o licenciamento. É o próprio município. Tá? Isso é uma mudança recente, então, como 2021. Tá? Aí a CONEMA, né, ela vem e coloca aqui o que aqui me parece letra morta, né? Quer dizer, isso aqui é a minha opinião, né? É uma legislação que ela traz assim algumas, vamos supor, dicas do que seria um órgão ambiental capacitado, né? Mas ao mesmo tempo não dá a competência para o Estado para ele sim dizer quem é capacitado ou não, mas ele coloca lá infraestrutura administrativa necessária, profissionais devidamente habilitados em número compatível. Aqui a CONEMA simplesmente copiou a Lei Complementar 140. Servidores com competência por exercício do poder polícia, legislação suplementar própria, necessária disciplinar de controle ambiental. Mas eu sempre explico isso para os municípios para quem eu dou assessoria. Ah, mas eu preciso ter uma legislação específica de licenciamento para fazer licenciamento? Não precisa, nem de licenciamento, nem de fiscalização. Se você não tiver a sua, você pode usar a legislação estadual, né? É lógico que, sim, tem certos detalhes que são específicos de cada município, então interessa ao município criar suas regulamentações próprias, né? Mas se o município quiser facilitar, ele pode pegar assim, olha, o Piraí tá, né, a gente está na iminência aí de fazer uma legislação. Se o pessoal de Piraí entender que, pô, eu não quero ficar quebrando a cabeça aqui para definir quais vão ser os meus instrumentos de licenciamento, se vai ser licença prévia de instalação ou se vai ser licença autodeclaratória, eu prefiro usar o CELCA, vamos supor, né? Se vocês chegarem e falarem assim, Marcos, olha só, você está ajudando a gente a fazer a legislação, a gente prefere usar o CELCA. Beleza, você vai fazer numa legislação ambiental do município de Piraí, no que diz respeito a licenciamento. Vamos lá, o licenciamento ambiental será realizado utilizando-se os instrumentos de licenciamento previstos no CELCA. Pronto, entendeu?
fechou ali, não tem problema nenhum. Ou não, não, eu não gosto desses instrumentos aí, não gosto dos nomes, então eu prefiro chamar de outra coisa. Aí vai e faz, tá? Mas deixando claro aqui, né, porque isso está nessa resolução, mas assim, se um dia o município for, é, enfim, demandado pelo INEA, você tem que criar sua lei, não funciona assim, não. Plano diretor, quando cabível, né? Isso está previsto na legislação 140, enfim. Ô, Marco, eu queria fazer uma pergunta Pois para não. você sobre o poder de polícia ambiental. Aqui no município, nós temos alguns servidores concursados que têm o poder de polícia originário. Mas é possível o prefeito nomear fiscal com poder de polícia delegado? É possível isso? Que antes Sim, a gente tinha essa sim, modalidade, agora a gente tem uma discussão em cima disso aí. sim, Nós é já tivemos, possível, é possível, né? Então, vamos com dizer que certeza. se a gente quiser agora contratar 4, 5 fiscais para atuar na Secretaria de Meio Ambiente, eles podem ser contratados e o prefeito fazer algum documento, que eu não sei qual documento que é, uma portaria, eu não sei, dando poder de polícia para esses 4 agentes que vão trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente. Então, ele pode até não contratar. Se ele quiser pegar, por exemplo, vamos supor que tem alguém no órgão de trânsito. Vamos supor que você tenha pessoas aí que fazem fiscalização, ou vamos pensar numa coisa assim mais semelhante, né? Secretaria de Obras. Vocês têm fiscal de obra aí, não tem? Temos. Tem. Se o prefeito quiser pegar esses fiscais de obra e numa portaria delegar competência para ele atuar como fiscal de meio ambiente, ele pode, entendeu? Ó, eu já tenho um cara aqui, ele é engenheiro civil, mas ele tem conhecimento, nós vamos botar ele para fazer um curso aí, chama lá o careca lá, o Marcos Lima lá, para ele dar um curso para os caras aqui, a gente vai botar ele para fazer fiscalização. Ele pode. Ô, Marcos, deixa eu te complementar a Essa linha, pergunta hein? aí. É, Não, eu ia perguntar da questão, vou deixar para perguntar pessoalmente da questão do planejamento. Então, essa pergunta que eu ia fazer, eu acho que está um pouco fora do escopo aqui da aula, a gente vai, uma outra oportunidade. tá, beleza. Agora, se tem uma coisa que realmente está prevista na Lei Complementar 140, e isso precisa o município ter para exercer essas atividades de licenciamento e fiscalização, é a questão do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tá? Isso é uma regra que precede, né, inclusive a CONEMA. O município tem que ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo para poder exercer essa atribuição de controle ambiental, tá? Vocês aí têm, todos os municípios aí que fazem licenciamento têm. Isso. Agora, só para ficar também claro para vocês, uma dúvidazinha que muita gente faz confusão com relação a isso, né? É a diferença entre a atuação supletiva, né, e a outra atuação que agora me falhou o nome, mas vai vir aqui. A atuação supletiva, né, como a gente falou, ela é quando um órgão não está capacitado ou habilitado para atuar naquela atividade, e aí o órgão imediatamente, assim, vamos dizer superior por falta de um melhor termo, né? Porque não existe hierarquia entre Estado, União e município, isso é importante dizer. Mas a regra, né, da Lei Complementar 140 diz que se o município não estiver atuando no controle ambiental, o Estado assume ali. E se um determinado Estado não estiver atuando, a União é que vai assumir. Aconteceu uma coisa muito curiosa aí há uns anos atrás, não sei se vocês lembram disso,
por conta do licenciamento do autódromo que ia ter lá em Marechal Deodoro. Não sei se quem acompanhou isso aí, foi um negócio polêmico a beça. Algumas ONGs entraram com uma ação e questionaram o Conselho de Meio Ambiente, né? O CONEMA, ele tinha deliberado a possibilidade de fazer uma audiência pública virtual, né? E muita gente considerou isso meio que uma manobra do Estado para facilitar a aprovação do autódromo, né? Então, por conta disso, né, um advogado especializado em meio ambiente aí, que é professor também, que eu conheço ele deu uma assessoria para uma dessas ONGs e entraram com uma ação questionando a competência do CONEMA para aprovar aquela regra, né, que dizia que a audiência pública podia não ser, não podia suprimir a audiência presencial. E a gente estava na época de pandemia, a audiência presencial não podia ter pelas regras da pandemia, e aí dessa forma eles iriam viabilizar o licenciamento do autódromo. Enfim, essas coisas do meio ambiente, né, que volta e meia a gente vê situações em que pessoas se usam de um determinado circunstância, de um argumento para impedir uma questão ambiental. Eu não estou dizendo que eles estejam certos ou errados, isso não é o mérito. A questão é que, nesse momento, uma juíza ela analisou o pedido, era um mandato de segurança, né, dessa ONG, e que falava que o CONEMA era nulo porque, enfim, tinha algumas questões aí relacionadas com a criação do CONEMA, alguma coisa assim, bem tipo assim, burocrática, entendeu? E que se você fosse pegar ao pé da letra, o CONEMA não existia, né? Ou não deveria existir. E aí teve uma juíza lá, se não me engano, lá de Magé, né? Que eles entraram com isso aí lá em Magé, não sei por que também, não sei se era porque a ONG era de Magé. Ela acatou esse pedido de liminar para suspender a decisão do CONEMA. E quando saiu aquilo, eu falei com o colega, eu falei, cara, você acabou de acabar com a competência do INEA para fazer licenciamento. Eu falei, como assim? Eu falei, ué, quando a juíza conclui na sentença dela que o órgão, né, do Conselho de Meio Ambiente do Estado não existe, ou é nulo, ou, enfim, não tem os requisitos para ele existir, o Estado perde, né, por conta da Lei Complementar 140, a sua legitimidade para fazer licenciamento e fiscalização. Aí foi um pandemônio lá e tal, aí o pessoal do INEA correu lá, o procurador lá foi aí. Eu sei que essa decisão acabou sendo revertida e não teve muita consequência, mas o fato é que, assim, sem ninguém perceber, de repente, durante um dia ou dois, o INEA deve ter feito um monte de licença e um monte de multa aí aplicado que poderiam ser facilmente anuladas na justiça, porque naquele momento o órgão ambiental tinha perdido sua competência. Mas, enfim, só uma curiosidade aqui, tá? E aí, nesse caso, entraria a atuação supletiva de quem? Entraria do IBAMA, né? O que não é nenhum, vamos dizer assim, nenhum alívio para ninguém que trabalha, né? Que depende do licenciamento ambiental, saber que o INEA não vai mais licenciar, quem vai licenciar agora é o IBAMA. Aí o negócio fica pior ainda. Mas, enfim, então a atuação supletiva é essa, né? Não se pode confundir a ação supletiva com essa atuação, né, de hierarquia de um órgão para outro, porque o IBAMA cismou que o INEA não está licenciando direito, agora o IBAMA resolveu licenciar. Isso não funciona assim, tá? Então vamos lá. Os municípios podem ou devem licenciar e fiscalizar? Isso aí é uma outra dúvida, mas a gente meio que já tirou essa dúvida aqui, né? A Lei Complementar 140, ela diz que quem licencia é que fiscaliza, tá? Então, assim, se o município está fazendo licenciamento, se o município assumiu essa competência porque não se assumiu como incapacitado, ele também tem que fiscalizar. Ele não tem a opção, ele tem que fazer as duas coisas, tá? Aí aqui o CONEMA, né, reforçando aquilo que eu já falei, o município deverá manifestar-se formalmente
né, quanto aos grupos e classes de atividades em que não exercerá a competência do licenciamento ambiental. Enquanto não houver manifestação expressa e formal do município, este exercerá o controle ambiental das atividades e empreendimentos listados no anexo 1. Então, o município que não falou para o INEA, oi, eu não consigo fazer, ele está obrigado a fazer licenciamento e fiscalização. Era isso que eu estava querendo lembrar. Existe a atuação supletiva e a subsidiária, tá? Essa subsidiária, ela é diferente, por quê? Porque isso é quando o órgão, vamos usar o exemplo do município de novo, o órgão municipal, ele é competente, ele faz o licenciamento, mas ele entende, por exemplo, que aquela atividade, vamos supor, mineração, né? Eu não tenho um engenheiro de minas, eu não tenho um geólogo, eu quero fazer tudo, mas eu gostaria de ter uma parceria com o INEA, né, para fazer o licenciamento desse tipo de atividade. Aí é diferente, porque aí é o município pedindo ajuda, né, ao órgão estadual, e poderia ser o órgão federal, né, para atuar naquele licenciamento. E como é que ele formaliza isso? Aí você faz um acordo de cooperação técnica, ou um termo de cooperação, ou algum outro tipo de instrumento, deixa as regras ali bem definidas, como na casa do consórcio, mas aí a diferença é que essa chamada atuação subsidiária não é supletiva, tá? Então a subsidiária depende de um dos entes pedir ajuda ao outro, ok? Beleza. E aí os instrumentos, né, para essa cooperação, que são os consórcios, os convênios, acordo de cooperação técnica, tá? E por aí afora. Tá. Aqui é essa parte que eu acho que a gente consegue fazer nesse período, né? A gente combinou até 5 horas, mas a outra parte, se eu for começar agora, vai quebrar, então eu finalizo isso na próxima aula. Que aí a gente vai falar mais especificamente daquelas regrinhas, né, que o CONEMA criou de fiscalização, que são polêmicas, né? Se o município não atuar numa fiscalização em um prazo de 60 dias, aí o INEA pode atuar, tem umas regrinhas aí também para a fiscalização que são complicadas, e aí a gente inicia na próxima aula, e aí a gente vê também um pouquinho do CELCA, enquadramento de atividades, que eu acho que é importante, né, para vocês também, né, Marcos? Com certeza. Enquadramento é um negócio que tem... Eu tenho uns exercícios, assim, né, umas simulações que a gente pode fazer junto. Aí a gente faz isso na próxima aula, que se Deus quiser, a gente pode até marcar uma aula presencial, que eu acho que seria legal. Nós temos, Ok. nós temos feito alguns exercícios de enquadramento aí também, e a gente tem apanhado muito disso aí, digamos assim, né? A gente apanha muito, e às vezes a gente pega uma atividade que a gente julga que ela compromete muito mais o meio ambiente, e quando você vai ver que você faz um enquadramento, ela é inexigível, licenciamento, né? E às vezes você vê uma atividade pequena, voltando àquela questão do corte de terra para a construção de uma casa, que a gente fala, desde que eu te conheço, a gente fala sobre isso. Desde aquela reunião lá, que a E a gente gente continua perturbou o pessoal do tendo INEA lá. aquela reunião com o Hélio Vanderlei, com o Caio, né? Eu não lembro direito onde foi a reunião, mas eu lembro que lá que começou essa discussão. E a gente continua até hoje se debatendo, né? Algumas coisas Mas a já gente vai conseguiram. fazer aquela regulamentação aí, ô Mário, vai ficar bem bacana. A gente vai fazer aquela regulamentação aí, e vocês vão parar de depender do INEA, pelo menos para essa questão aí do movimento de terra, enfim, Beleza. vai ficar Beleza. legal, Tá ok. Ok. tá bom? Alguém Beleza. tem alguma dúvida específica aí que não tenha ficado claro, qualquer coisa? Então, beleza, gente. Assim, eu marquei uma aula toda semana. Vou ver se a próxima a gente tenta fazer presencial, então depois eu confirmo. Mas de qualquer jeito, quarta-feira que vem
De tarde a gente vai ter outra aula, ou presencial ou online, mas eu vou ver se eu faço presencial aí, até porque quando eu vou aí, eu tenho a oportunidade de almoçar num restaurante aí gostoso pra caramba aí que meus amigos me levam para comer e aí a gente pode apreciar a culinária de Piraí. Vamos escolher um negócio legal aí dessa vez. Beleza. Beleza? Tá bom? Falou, Marcos. Um abracinho. Tá. Gente, qualquer coisa vocês me acionem aqui, tá? Então, eu vou te mandar aí, Marcos. Não Tá. sei se eu consigo hoje ainda, mas amanhã eu vou precisar te mandar aí sobre os processos que a gente está aqui. Até o que a gente já falou, estou com algumas dúvidas aí, ver se a gente consegue desenrolar isso. O Marco vai sair de férias aí. Pô, deixaram de sair de férias? Pô, todo ano o cara quer sair de férias, é um absurdo. Você não teve férias agora, rapaz? Ano Novo, Natal, você não é férias, não? Então, o cara quer sair de férias de novo, é um absurdo. Pois Vai é. fazer o quê? Ô, Tá deixa bom. o Marco gastar um pouco do dinheiro dele, rapaz, com a patroa. Tá vendo? Por aí. É. Descansar. Então, tá Não, certo. a nossa vida nessa área ambiental ela é cansativa mesmo, cara. Assim, precisa mesmo. Eu sou testemunha, enfim, minha namorada trabalha no INEA lá também, né? E se ela não tirar as férias, ela começa começa a pipocar lá. Aí é o que eu falo, aí acaba indo para o hospital e aí fica mais tempo longe do trabalho ainda, é pior. Não adianta. Por aí. O corpo humano pede esse descanso aí. Beleza. Falou, gente. Falou, Até a Marcos. Um próxima, abraço. então. Até a próxima. Então.